Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E começar esse vídeo pedindo desculpa pela ausência, não tivemos vídeos aí nos últimos meses, eu acho que no último ano a gente não teve vídeo aqui no canal. Sempre falei pra vocês o quanto o YouTube, ele demanda muita energia, muito recurso, muito tempo, que muitas vezes eu não tenho. Então acaba que a gente fica aí períodos sem vídeos. Já falei também abertamente aqui como o canal ele não é minha fonte de renda, então muitas vezes quando eu fico sem tempo, eu fico sem energia e tudo mais, a gente acaba ficando sem vídeos aqui no canal. Mas eu sempre sinto muita saudade, eu recebo mensagens no Instagram, às vezes até aqui no YouTube, de vocês que sentem saudades também dos vídeos. E eu consumo muito o YouTube, eu gosto muito dessa plataforma, sabe? Eu já tentei produzir conteúdos pro Instagram. TikTok não é muito a minha praia, mas o que eu gosto é o YouTube. Eu gosto de assistir vídeos do YouTube, eu gosto de criar vídeos pro YouTube, mas é a plataforma que mais demanda recurso, demanda tempo, demanda energia, como eu falei já. Então, a gente ficou em um período sem vídeos. Não vou prometer pra vocês mundos e fundos que a gente vai ter vídeo toda semana, talvez a gente não tenha, mas eu me dispus a realmente tentar fazer acontecer dentro da minha realidade e da minha rotina, sabe? Então a gente vai ter vídeos aqui no canal, vou tentar manter a constância, talvez não toda semana, talvez a cada 2 semanas, vou pedir pra vocês um pouco de paciência. Gosto muito, gente, de gravar vlog é o que eu mais gosto de assistir, o que eu mais gosto de fazer, o que eu sinto saudade de fazer, então talvez a gente foque mais nisso, porque eu também acabo conseguindo conciliar mais a rotina com os vlogs, é mais fácil do que sentar pra gravar, sabe? Também, gente, mudei muito meu estilo de vida, minha rotina aí no último ano, então eu queria trazer um pouco mais disso pro canal, além dos livros, mas o nosso foco sempre é os livros. Porém, eu vou tentar intercalar um pouco com rotina, um pouco com a minha vida, um pouco com saúde e bem-estar, então vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer as coisas acontecerem aqui no canal. Espero que vocês não tenham me abandonado, que vocês ainda estejam aqui. Bom, e nesse primeiro vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre as minhas leituras de janeiro de 2026. Já adianto pra vocês que não foi um mês de leituras 5 estrelas, eu acho que o máximo a gente teve foram 4 estrelas. No total eu li 5 livros, 3 livros físicos e 2 e-books. Um desses e-books foi um livro emprestado do Kindle Unlimited, eu voltei a ser assinante do Kindle Unlimited. A primeira leitura do ano foi O Jogo do Casamento, da Megan Quinn. Essa é uma autora muito conhecida aí no meio dos romances, mas eu nunca tinha lido um livro dela. Eu tive minha primeira experiência em dezembro lendo um conto de Natal e gostei bastante da escrita dela. Vi que esse livro estava disponível no Kindle Unlimited e decidi aí fazer a leitura. Aqui a gente vai acompanhar a história da Luna e do Alec. Ela é artesã, ele é advogado especializado em divórcio. E ambos vão acompanhar os irmãos em um reality que se chama O Jogo do Casamento. A Luna tem um irmão que quer muito casar, quer ter essa experiência do casamento. E o Alec tem um irmão que a esposa está grávida, então ele precisa casar e ele quer muito um apartamento, que é o prêmio final aí desse reality. Então eles vão acompanhar os irmãos. De cara, gente, eles vão se odiar, porque o Alec vai confundir ela com uma pessoa da produção e vai pedir um cafezinho, ela vai ficar extremamente brava e com razão. Então, esse livro, ele começa com o Enemies to Lovers, então a gente vai acompanhar eles no casamento, nesse reality de casamento, mas como um bom Enemies to Lovers, eles vão passar pelo Lovers, sim, eles vão ver que eles têm muito em comum. A Luna vai ajudar o Alec muito com os traumas, ele tem muitas questões com os pais. Então, por isso que ele é um advogado especializado em divórcio, porque ele cresceu num meio muito difícil e ele é uma figura muito importante pro irmão. Ele também tá tentando se reconciliar com o irmão, fazer as coisas acontecerem novamente. Então a gente vai ver essa relação dos dois evoluindo conforme também o reality vai evoluindo. E é muito legal ver as tarefas do reality, sabe? Então um dia eles têm que pensar no buquê, no outro no traje, depois no bolo. Então é muito, muito legal. Gostei bastante da gente ter um reality dentro da história, de como começa a relação dos dois com esse Enemies to Lovers, e realmente é bem enemies no começo. Outro ponto positivo da história foi a escrita. Gostei bastante da escrita da Megan Quinn. Eu já tinha gostado no conto que eu li, por isso que eu fiquei com vontade de ler algo mais longo dela, né? E realmente ela escreve muito bem e tem diálogos bem interessantes, bem divertidos. Acho que ela constrói bem os personagens. Porém, o que me fez desgostar desse livro foi os personagens secundários e até um pouco os protagonistas, né? Mas os irmãos são muito chatos, principalmente o irmão do Alec. Ele é extremamente infantil, na minha opinião, né? E na experiência que eu tive. Extremamente infantil, eu sei que ele tem traumas, eu sei que tem uma questão ali familiar muito forte, mas quando a gente chega naquele momento decisivo de os personagens não podem ficar juntos, é muito infantil o motivo por qual eles não podem ficar juntos, sabe? E a participação dos irmãos, o irmão da Luna também, mas eu acho que o do Alec principalmente, ele é muito insuportável. Todas as vezes que ele aparecia eu não achava engraçado, eu só conseguia revirar o olho porque eu achava ele muito chato, muito bobão, assim, sabe? E eu achei
que os momentos que eram pra ficar divertidos não ficaram, porque ele era muito, muito, muito chato. Então, por isso, a minha nota final foi 2,5 estrelas. Ficou na metade aí, de 5 estrelas, dei metade. E foi um livro bom, gostei da escrita, mas realmente os personagens secundários me irritaram um pouco. A minha segunda leitura do ano foi o primeiro lançamento que eu comprei de 2026. Também não sei se foi o primeiro que lançou, mas foi o primeiro que eu quis muito. Estou falando de Sem Juízo, da Elsie Silver. Esse aqui é o 4º volume dessa série de cowboys. Na verdade, é uma série que se passa na cidadezinha e todo mundo ali é tudo muito próximo. Se passa muito no rancho dessa família. E esse aqui é o 4º volume. A Arqueiro já prometeu aí publicar o último volume dessa série em 2026 e eles já vão começar a outra série da autora também. Em Sem Juízo, a gente vai conhecer a história da Winter e do Theo. A Winter, ela é a irmã da Summer, e sim, tem um trocadilho aí por ela se chamar Winter, inverno, irmã, verão, enfim. Ela é a irmã da Summer, protagonista do primeiro livro, e o Theo, ele é mentorado do Hatch, que é o protagonista do primeiro livro também. Então a gente tem muito essa conexão com o primeiro livro da série. Bom, ela tá saindo de um relacionamento tóxico, ela é médica, e ela vai ter uma noite casual aí com o Theo, que é um peão de rodeio. Ele é um cara muito bonito, vai também partir de um Animes, porque eles têm um primeiro encontro bem desastroso, mas vai ter aquela atração e eles vão ter uma noite casual. Depois de um tempo, eles vão ver que aquela noite casual teve consequências aí por o resto da vida. E eles vão acabar se reencontrando. Eles têm muitos amigos em comum. E nesse reencontro eles vão ver que tem sim sentimentos um pelo outro, apesar de terem tido só aí uma noite juntos. E a gente vai ver eles se reencontrando, se reaproximando. Bom, eu não consegui me apegar muito a esse livro porque eu não consegui me apegar muito aos personagens. A Winter é uma personagem ok, mas eu acho que ela tem muitos dilemas que eu não consegui ter compaixão por ela, sabe? Então eu não consegui realmente me apegar aos dois personagens. Eu não senti a paixão dos dois, eu não senti a química. Gente, se tiver barulho é porque a gente mora do lado de uma casa com piscina e tá um dia muito quente, então as crianças estão aproveitando e pode sair um pouquinho de barulho aqui no vídeo. Enfim, como eu estava falando, a Elsie, ela constrói mocinhos muito perfeitos, eu acho. Principalmente esse aqui. Eu gostei muito do terceiro livro, eu achei o mocinho com muitas questões, mas ele sabia lidar muito com as questões, sabe? Então, esse daqui, a gente veio nessa mesma pegada, é um mocinho muito fofo, muito querido, muito disposto, muito tudo, sabe? Eu me perguntei qual que é o defeito dele. Então, eu achei que a história, ela ficou um pouco, enfim, muito no automático, eu realmente não consegui me apegar. E a minha nota final pra ele foi 2 estrelas. Foi um livro morno e eu acho que até agora foi talvez o que eu menos tenha gostado. Eu venho numa crescente com essa série e às vezes uma decrescente, sabe? Eu gostei do primeiro livro, não gostei do segundo. Adorei o terceiro e agora eu não gostei do quarto. Vamos ver como é que vai ser aí no último livro dessa série. Vocês estão vendo que janeiro já começou assim com... Meu Deus, eu comecei muito criteriosa ou os livros que eu peguei realmente não eram pra mim no momento. Bom, agora a gente tem talvez a pior leitura do ano, não sei ainda, estamos no começo, mas eu acho que é um forte candidato a pior livro do ano. Estou falando de Mulher em Queda, da Colleen Hoover. Dói muito falar isso, porque eu gosto muito da Colleen Hoover. Ela é uma das minhas autoras favoritas, gente. Tudo que ela lança eu quero ler e não foi diferente com esse livro aqui. Ele lançou também no começo de janeiro e eu comprei ele na pré-venda porque eu realmente estava muito ansiosa e com muitas expectativas para esse livro aqui. Mas não rolou, já adianto pra vocês que não rolou. Eu acho que foi o pior livro que eu já li dela e com certeza vai ser um dos piores livros do ano, sem dúvida. Aqui a gente vai conhecer a história da Petra. Ela é uma autora que está passando por um momento difícil, um momento de cancelamento. Um dos livros dela foi adaptado, o que é um momento muito legal para uma autora. Porém, tem um personagem muito importante no livro que foi cortado da adaptação. Ela está passando aí por esse cancelamento porque também descobriram que ela foi uma peça fundamental para cortar esse personagem. O pessoal ficou um pouco decepcionado e ela foi cancelada. Ela não tá conseguindo escrever, então ela vai fazer um retiro de escrita, que é algo que ela faz geralmente, né? E ela aproveita esse momento de cancelamento e tudo mais pra ir fazer esse retiro, que é basicamente ela se hospedar num chalé, numa área bem remota, digamos assim, não tem muita gente em volta, e ela vai pra lá pra tentar escrever e tirar aí esse bloqueio criativo que ela tá, enfim, passando. Nesse retiro ela vai conhecer um detetive, o Sente, que é um dos protagonistas aqui dessa história, e ela vai ter muitas trocas com ele e vai acabar se inspirando nele pro livro que ela tá escrevendo. E daí, gente, é só ladeira abaixo, porque muito vai se misturar aqui do que é ficção e do que é realidade. Muitas vezes a gente fica perdida do que é experimento pro livro, do que é realmente os sentimentos da Petra em relação a ele, do que ela quer fazer ou não. Acho importante, gente, falar que esse livro ele foi vendido como um thriller, tá? Foi vendido muito como se fosse um novo Verity. Então, eu fui com expectativas de ler um thriller. Então, já fiquei frustrada porque eu achei que esse livro passou muito longe de um thriller. Fora não ser um thriller, eu acho que ele tem partes muito chatas.
Esse livro, gente, ele era um conto que foi publicado alguns anos atrás. Eu não sei se esse conto chegou a vir pro Brasil. E a Colleen Hoover, ela decidiu dar uma nova cara pra ele e acrescentar muitas coisas aqui. Tem uma nota no início dela falando que ele era um conto e que ela decidiu, enfim, acrescentar novas coisas e dar uma nova cara pra história. Então eu não li o conto, não posso comparar, mas do livro eu achei muita encheção de linguiça. Então não sei se foi por causa disso também, por ser um conto, daí ela quis colocar mais coisas e acabou virando uma grande encheção de linguiça. Mas a gente tem uma personagem muito chata, eu acho a protagonista extremamente chata. Ela em nenhum momento me cativa, em nenhum momento eu fiquei presa na história por causa dela, muito pelo contrário. Tem cenas aqui, gente, muito problemáticas. Eu acho que ele pode até virar um dark romance, se a gente for parar pra pensar, porque tem cenas aí, não diria pesadas, mas eu diria que beira o dark romance, mas esse livro não foi apresentado como um dark romance, foi apresentado como um thriller, entende? Então ele pode causar aí um pouco de confusão e eu achei a história chata. O Seth também é um personagem, assim, dispensável pra mim. Eu sei que ele é o centro ali de toda a problemática e tudo só existe por causa dele, mas a gente, ele tem um carisma de uma porta, ele tem, assim, sei lá, em nenhum momento eu achei, ai, a pessoa misteriosa. Não, eu só ficava, mulher, pelo amor de Deus, para de ver esse homem, que esse homem aí, ele não presta. Gente, eu não consegui gostar, eu, enfim, me arrastei um pouco ali no final, porque realmente eu achei muito chato. Não entregou nada, não entregou thriller, não entregou carisma, não entregou nada, e a minha nota final pra ele foi 1 estrela. Gente, me dói muito dar 1 estrela pro livro da Colleen Hoover, tá? Como Mulher em Queda não entregou o thriller que eu queria, eu resolvi ler A Intrusa, da Freida McFadden, autora de A Empregada, enfim, é a autora do momento, né, gente? Toda semana tem um livro novo dessa mulher sendo lançado. E esse livro foi lançamento do finalzinho de 2025, se eu não me engano, então... Eu não sei se ele foi lançado lá fora também, mas aqui no Brasil ele chegou no finalzinho de 2025. E aqui a gente vai acompanhar a história da Casey. Ela mora no meio do nada, assim, numa cabana, no meio do nada, perto de ninguém, e tá vindo uma tempestade por aí. Então ela tá se preparando pra passar por essa tempestade, porque a cabana também tá caindo aos pedaços. Ela é uma pessoa que tem uns mistérios que a gente vai descobrindo ao longo do livro, mas ela tá se preparando para essa tempestade e ela vai se deparar com uma menina no depósito dela, uma menina coberta de sangue, e ela vai decidir dar abrigo para essa menina, porque afinal está vindo uma tempestade e ela tem essa compaixão, não vai deixar a menina passar por esse momento no depósito, e ela vai descobrir, gente, que essa menina, talvez ela não seja o que ela está pensando. Esse livro, ele é narrado pela Casey, então a gente tem capítulos narrados por ela, onde a gente acompanha a história dela e ela passando por essa tempestade com essa menina, e a gente também tem capítulos intercalados de uma outra personagem, que depois a gente vai descobrir quem é. Então a gente tem 2 histórias em paralelo que a gente acompanha aqui. Não vou dar muitos detalhes da história, porque como é um thriller, eu particularmente gosto de ser pega de surpresa, então vou deixar vocês serem pegos de surpresa também. Mas já adianto pra vocês que pra mim foi uma história morna. É um livro legal, é um livro que passa super rápido, você lê muito rápido, você, enfim, se envolve ali com a história. Mas eu achei que não aconteceu muita coisa, sabe? Tem acontecimentos, mas eu achei os acontecimentos meio morno, assim. O plot realmente me pegou de surpresa. Eu acho que eu fui pega de surpresa 2 vezes nesse livro só, mas muitos dos outros plots que a gente teve eu acabei adivinhando. Então não foi um livro que me surpreendeu muito. Não são personagens que eu também me apeguei ou torci por eles, muito pelo contrário. Eu gostei de acompanhar a jornada, mas no final eu achei morno. Então minha nota pra ele foi 3 estrelas. É uma boa leitura, mas não é o melhor livro da autora, tá? E eu acho que eu também fiquei um pouco decepcionada, porque no ano passado eu li Nunca Minta e eu gostei muito. Eu achei o plot muito bom. A história muito envolvente, o plot bom, assim, eu não tinha pensado naquilo, então eu fico com expectativas. E esse aqui eu achei ele só morno, sabe? Então foi uma leitura ok. A minha última leitura do mês foi Tudo ou Nada, da Jennifer Lynn Barnes. Esse aqui é o 3º volume da série Os Naturais. Essa série é publicada aqui no Brasil pela Alt. A gente tem 4 volumes, essa série já fechou. Eu não sei se tem spin-off, mas já tá fechada, então falta só mais um livro pra me finalizar. Aqui Os Naturais, eles vão investigar um caso ativo que está acontecendo em Las Vegas e que tem muita urgência porque corpos não param de aparecer, o assassino não para de atacar. Então a gente tem, eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente tem eles investigando um caso ativo mesmo, então isso é muito legal. E em paralelo a gente tem novas atualizações sobre o caso da Casey e da mãe dela, principalmente, e a gente vai ver que muito pode se parecer ali do que tá acontecendo em Las Vegas, do caso da mãe dela. E aqui a gente tem muito de família, principalmente com alguns naturais que não tinham aparecido tanto nos 2 primeiros livros. Eu achei que aqui eles tiveram um destaque. Achei que foi uma boa continuação, é um bom 3º volume, acho que traz respostas que a gente precisava, mas ainda tem muitas coisas que a gente vai
descobri aí no último volume da série. Gostei bastante, minha nota final foi 4 estrelas. Acho que essa série é muito legal. E essa série, gente, ela vem numa crescente pra mim, sabe? O primeiro livro não foi tão bom, o segundo eu já gostei mais, esse daqui já foi o que eu mais gostei até agora. E acho que é uma série jovem, mas que vale muito a pena, sabe? Se você gosta dessa coisa de investigação, de polícia, de FBI, é uma série muito boa. E gostei bastante, foi uma surpresa boa de janeiro. Não amei, não dei 5 estrelas, mas eu acho que 4 estrelas é uma nota bem boa. Bom, esses são os livros que eu li em janeiro. Me conta aqui nos comentários se você já leu, o que você achou, se você concordou com a minha nota. Se você já leu Mulher em Queda e você concorda, porque assim, olha, esse livro tá sendo unanimidade, assim, todo mundo que eu vejo lendo não tem uma boa experiência, então me conta aqui se você já leu, se você quer ler. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês não tenham me abandonado, gente, peço desculpas pelo sumiço. Vamos ter vlogs aí nos próximos dias, então a gente vai se ver em breve. Me contem também nos comentários que tipo de vídeo vocês querem assistir aqui, quero muito a opinião de vocês. Não se esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais, no Instagram, no Scoob. No Instagram eu sou um pouco mais ativa, então a gente pode ter uma troca mais em tempo real por lá. E eu tô te esperando. Até o próximo vídeo, um grande beijo, um grande abraço. Tchau.